Êxodo capítulo 17, o texto é muito conhecido. Nossa meditação será bem rápida devido ao avanço do tempo. A história contada no capítulo 17 de Êxodo é contada assim, segundo o relato de Moisés. Êxodo 17, versículo 8, o ensino bíblico traz a seguinte revelação: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas nas mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso no rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre de debaixo do céu. Moisés construiu um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Este texto é uma exposição muito clara daquilo que funciona e é eficaz na vida de qualquer cristão. Porém, a prática apresentada aqui claramente por Moisés, Arão e Hur é uma das práticas mais negligenciadas por nós. Por mais claro que o texto apresente a prática mosaica aqui, parece que temos um bloqueio muito grande e uma dificuldade ainda maior de entender e de colocar em prática o que está sendo revelado neste texto. É importante notar que Israel é levado às terras de Refidim no deserto, uma vez que a palavra Refidim significa lugar de descanso, porém o lugar escolhido para Israel descansar era no miolo de um conflito, de uma guerra, de uma batalha, mostrando para nós que o Deus que nos leva para o deserto ou para o miolo de uma tempestade ou de uma crise, proporciona para nós meios de descansarmos no meio de tudo isso. Jesus mostra isso com muita propriedade quando se envereda pelo mar na Galileia, e a Escritura diz que uma tempestade açoita aquele pequeno barco. Os discípulos entram em desespero, mas Jesus dorme no miolo da tempestade. Lá, no clímax da crise, do conflito, Jesus propõe a Israel descansar. E ele nos dá um exemplo disso. O desespero de todo o colégio apostólico, quando vê Jesus descansar no centro daquela tempestade, é uma prova de que não entendemos o poder da oração. A gente não compreendeu como deveria a eficácia da oração. Entendo que é difícil para nós praticar a oração. É difícil para nós, muitas vezes, falar sobre oração, porque somos divinos demais. E quando oramos, descobrimos que a oração nos submete a uma condição humana demais. Às vezes nos imaginamos como vasos de ouro, nos enxergamos como vasos de metais preciosos, e quando nos curvamos diante de Deus para orar, descobrimos que somos só barro e nada mais do que barro. Não existe uma posição definida
para ser referência de oração, mas se pudesse escolher, escolheria a posição de joelhos. E esta posição é extremamente incômoda, desagradável. Ajoelhar-se nos leva a uma condição para nós humilhante, degradante. A gente não quer, porque quando oramos, reconhecemos nossa insuficiência, nossa impotência, nossa fragilidade, nossa dependência de alguém mais poderoso do que nós. Admitimos que os problemas para nós são inadministráveis. Precisamos de socorro, precisamos de ajuda. E não há nada mais acertado do que isso. Reconhecer essa fragilidade, reconhecer essa impotência e submeter-se a Deus. O conflito estava estabelecido, porém Israel não era treinado na arte de fazer guerra. Eles eram fabricantes de tijolos. O que eles sabiam era fabricar tijolos, carregar palhas, queimar tijolos, nada mais do que isso. O Egito nunca permitiu que os israelitas usassem uma arma sequer. E agora eles são levados ao deserto, uma promessa de descanso é dada para eles, e de repente eles estão submetidos a um conflito com um povo que estava treinado na arte de guerrear. Eram expertos no uso de armas. Esta batalha parecia já definida. O fracasso de Israel parecia estabelecido. Mas de repente um homem de Deus, alguém que conhecia Deus, alguém que amava estar com Deus, disse: vá o povo para o conflito, porque eu subirei ao alto da montanha e decidirei o rumo dessa batalha. Que coisa extraordinária. Deus nunca pediu para que fôssemos fortes demais. Deus sempre pediu para que fôssemos dependentes demais. Deus nunca pediu para que fôssemos super-heróis. Não, nunca pediu. Deus nunca planejou para nós uma vida de grandes feitos, mas Deus sempre planejou para nós uma vida de dependência e muita assistência sobrenatural. A Escritura diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas às vezes nós não admitimos o que a Escritura revela e nos colocamos numa posição de divindade. Isso é claramente percebido quando vamos iniciar um namoro. A gente é divino demais, onisciente demais, sabe tudo o que vai acontecer e o que vai se projetar no futuro. Então não oramos para namorar. Arrogantes demais. Decidimos um casamento sem uma oração sequer. E às vezes mergulhamos em um mundo infernal, e aquele que deveria ser muitas vezes um lugar de descanso para nós é um lugar de tormento, porque fomos divinos demais quando deveríamos ser só humanos e pedimos a Deus: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É este o namorado, é este o noivo, é esta a noiva, é este o casamento que o Senhor projetou para mim, Senhor? Eu não quero dar um passo sequer sem a tua direção, sem a tua bênção, sem a tua unção. Eu quero que o Senhor decida, meu Deus, com quem eu vou casar. Deus, eu quero que o Senhor decida, meu Deus, quantos filhos eu vou ter, porque eu sei, Deus, que se eu andar debaixo de oração, eu serei muito abençoado. Eu serei vitorioso. Isso não quer dizer, meu Deus, que o meu casamento não terá problemas, não enfrentará crise. Enfrentará, mas nunca será destruído. Às vezes nós praticamos algumas atividades espirituais. A gente canta, a gente prega, a gente leciona, a gente conduz uma igreja. Na maioria das vezes sem uma gota de oração. Porque a gente se acha divino demais para fazer o serviço. Eu não preciso do Senhor Jesus. Eu não preciso de Deus porque eu consigo fazer sem Deus. Quando a gente não ora, a gente declara isso. Querendo ou não, a gente estabelece isso. Quantas faculdades feitas? Porque a gente sabia qual era o melhor emprego. Quem é Deus? Deus não entende nada de engenharia. Deus não entende nada de medicina. Deus não entende nada. De nada.
O melhor curso é medicina, porque dá, logo quando você se forma, R$7.000 por mês, um PSF aqui, outro acolá, estou feito. Não, o melhor curso agora é engenharia, porque o Brasil está em construção e faltará engenheiros até 2021. É o melhor curso. Eu não preciso nem orar. E a gente estabelece isso como o destino final da nossa vida acadêmica. E às vezes a gente até ganha muito dinheiro. A gente constrói castelos. A gente compra uma família. Para descobrir mais tarde que Deus não mora no nosso castelo. Que Deus não aprova muitas vezes nossa família. Que o nosso dinheiro não consegue comprar um único minuto da atenção de Deus. Para descobrir que toda a fortuna que temos não pode prover a verdadeira alegria do nosso coração. E a gente chega ao ponto às vezes de não achar sentido na vida. E não entende por que o vazio do nosso coração, mesmo usando roupas tão bacanas, mesmo andando em carros tão confortáveis, mesmo tendo móveis tão modernos, mesmo frequentando ambientes tão agradáveis, a gente não consegue ser feliz. Quantos e quantos têm uma casa, mas não têm um lar? Tem família, casamentos e tem filhos, mas nunca foram amados e nunca amaram. Se pudessem voltar no tempo, se ajoelhariam diante de Deus e pediriam: Deus, Senhor, dá-me um esposo, dá-me filhos e abre-me as portas de um emprego. Fariam tudo diferente. Porque, irmãos, a Escritura mostra com muita clareza e propriedade: o que move o mundo dos homens é a mão de Deus. E a força que move esta mão não é outra senão a oração. Não fomos chamados para fazer demais, fomos chamados para orar demais. A Escritura diz: orai sem. A Bíblia não manda fazer sem cessar. A Bíblia diz para aproveitar quando a oportunidade surgir. Mas orar tem que ser sem cessar. Tem que ser dia e noite, o tempo todo. Porque nós somos homens que dependemos da oração. A oração é como oxigênio que dá fôlego, vida ao nosso organismo. Como é possível que a maioria de nós não ore? Talvez isso explique porque muitas vezes nos sentimos mais derrotados do que vencedores. O texto que lemos mostra que quando Moisés estava no cume da montanha e suas mãos erguidas sobre Israel, intercediam junto a Deus por aquele povo, o povo prevalecia. O povo superava a habilidade militar dos amalequitas, mesmo sem terem usado uma arma sequer em toda a sua vida. Mas quando Moisés enfraquecia ou retrocedia, os amalequitas se agigantavam e superavam os israelitas, mostrando para nós claramente, irmãos, que a batalha das nossas vidas não é decidida nos muitos sermões que damos para os nossos filhos quando eles erram, mas nos muitos minutos que oramos por eles quando eles dormem. Às vezes nos preocupamos demais com os nossos filhos quando eles saem aí no dia a dia deles, ou quando eles vão para outros lugares para estudar. Ficamos apavorados e basta chegar uma notícia de alguma coisa que eles fizeram ou desejaram fazer, para que entremos em pânico e saiamos daqui e lá chegando venhamos dar um sermão e repreender e falar isso e aquilo outro, entendendo que a batalha se decide ali. Não é ali. Ali conheceremos o resultado daquilo que foi travado em casa, aos pés de nossa cama, no secreto de Deus. As
muitas lágrimas derramadas diante do altar, dizendo: Senhor, cuida do meu filho. Senhor, cuida da minha filha. Senhor, o coração do meu filho eu não posso, meu Deus, reger, mas Tu podes. Dá meu filho um coração bom. Dá minha filha um coração temente ao Senhor. Ai, irmãos, como a gente errou. Como a gente errou na criação de nossas famílias. Como a gente errou, irmãos, na construção das nossas próprias vidas. Como este testemunho dado por Moisés há tantos anos esteve guardado em nossa escrivania, esteve lá guardado na nossa estante, esteve à beirada de nossa cama, dizendo para nós o seguinte: não entra em pânico, porque a batalha se aproximou da sua casa ou da sua vida. Ponha-se de joelhos e ore. E depois de orar, durma, descanse, como Jesus fazia sempre. Jesus, por mais atarefado que tivesse, Jesus, por mais cansado que estivesse, Jesus estabelecia que quando chegava o momento de estar com Deus, Ele abandonava tudo e todos, ia para o alto da montanha, ia para o lugar ermo, deserto, porque Ele entendia que o que definiria como seria o dia a dia dele era o quanto ele estaria diante de Deus. A nossa vida de oração, se medida com esses critérios que acabei de citar, define nossa história como vencedores ou como perdedores. Esta não é uma tarefa fácil, e Moisés sente isso na própria pele. Porque este, irmãos, não é o evento de um dia, mas essa é a prática de toda uma vida. De toda uma vida. E é curioso olhar e ver Moisés levando essa prática ao limite da exaustão. Ou seja, ninguém nunca ora demais. Poderíamos olhar para esse texto e enxergar Moisés exausto, consumido pelo muito tempo que estava diante de Deus, e imaginar: é justo que ele descanse. Deus diz: não, não é justo que ele descanse. Ajudem-no. Mas ele não pode deixar de orar, porque a ordem é orar sem cessar. E muitas vezes, irmãos, não devemos ter vergonha de clamarmos, de gritarmos para que outros próximos venham a nós e nos ajudem. E digamos a eles: por favor, mantenham minhas mãos altas, elevadas sobre os meus filhos, para que eles vençam a batalha que travam na faculdade, para que eles vençam a batalha que travam no namoro, para que eles vençam a batalha que travam no casamento, para que o diabo não os derrote. Não é vergonhoso admitir que às vezes a gente não consegue nem orar. Precisamos de alguém que chore conosco e por nós, que gema conosco diante de Deus. Todo o céu é mobilizado neste sentido. A Escritura diz que Jesus sabe o que a gente passa, o que a gente vive, e Ele está à direita do Pai e vive para interceder por nós. A mesma Bíblia diz que o Espírito Santo geme e intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. Ele sabe que a gente não pode parar de orar. Ele sabe, irmãos, que as consequências de uma vida sem oração são terríveis, desastrosas. Desastrosas. Por isso, tal prática não pode ser jamais negligenciada. A vontade de Deus é nos levar ao triunfo e derrotar os nossos inimigos. A vontade de Deus é riscar de diante de nós aquilo e aqueles que nos afrontam. Mas será que é isso que a gente quer? Porque Ele diz para nós: todas as vezes em que nos submete a um momento de sofrimento e tortura, todas as vezes em que Deus aparentemente abre mão de nós, Ele diz que se o meu povo, ele pode estar disperso, lameado pelo pecado, cortado pelo inimigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Aleluia.
e me buscar, eu ouvirei dos céus. Sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O câncer que corrói o seu lar, que corrói o seu casamento, a maior vontade de Deus é curá-lo. Mas primeiro Ele precisa que você desça do pedestal da autossuficiência e admita que você é só um homem, é só uma mulher, é dependente, precisa dele. Deus não quer te humilhar a priori. Deus quer que você se humilhe voluntariamente e sinta prazer nisso. Isso é ultrajante. Jesus disse: não, fiz de livre e espontânea vontade. Eu virei naquela cruz para mostrar para vocês que aqueles que se humilham, Deus os exalta. E a Escritura diz que Deus deu a ele um nome, sobre todo nome, o nome diante do qual se dobrará um dia todo o principado e toda potestade. Aqueles que querem ser honrados, primeiro devem experimentar o caminho da humilhação e da oração. Até quando permitirás que o teu lar te envergonhe, que o teu trabalho te envergonhe, que as muitas dificuldades financeiras te envergonhem? Até quando? Até quando resistirás? Até quando se recusará a fazer como Moisés? É hora de subir no cume da montanha e orar. Não entre em pânico na hora da crise. Apenas ore. Apenas ore. Não sei quais são os seus problemas, filho, mas eu conheço a Deus e sei que Ele pode te abençoar. Feche os olhos, por favor. Os irmãos presbítero Stênio, Hércules e Paulo, você fica com os olhos fechados. Talvez você esteja assim, no meio